E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos da Lei Complementar número 15 de 1980, a lei que organiza a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e com certeza estará presente na sua prova. Informá-los também que já está disponível o nosso curso de 200 questões comentadas sobre a legislação específica para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio. O curso é um curso em PDF com as questões e vídeo aula comentando cada uma dessas questões. O site para você adquirir o curso completo é o www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então hoje falar sobre competências. Então, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio possui uma série de competências. Nós vamos aqui analisar cada uma delas. Vou informar para vocês o que é mais relevante de cada uma dessas competências, tá bom? Então, a primeira delas, exercer privativamente a representação judicial do Estado, atuar extrajudicialmente em defesa dos interesses do próprio Estado e oficiar obrigatoriamente no controle interno da legalidade da administração pública, inclusive por meio da supervisão e coordenação das assessorias jurídicas dos órgãos que integram a administração direta e indireta, que se subordinarão à sua orientação técnico-jurídica, exceto em relação às universidades públicas estaduais que possuem constitucionalmente autonomia administrativa e órgão jurídico próprio. Então, as palavras-chave desse artigo 2º, inciso 1, é a representação judicial, a representação extrajudicial, oficiar no controle interno da legalidade da administração pública, não é? Mas nós temos que observar aqui, quando ele fala supervisão e coordenação das assessorias jurídicas dos órgãos que integram a administração direta e indireta, nós temos que excetuar aqui as universidades públicas estaduais que vão possuir autonomia administrativa. Tá? Então, cuidado com essa questão das universidades públicas, porque pode o examinador colocar que vai incluir essas universidades públicas, mas que, na verdade, elas estão a exceção desse inciso 1, tá bom? 2. Exercer privativamente, promovendo a inscrição da dívida ativa do Estado, bem como proceder à sua cobrança judicial e extrajudicial. Então, promoção da inscrição da dívida ativa do Estado e cobrança judicial e extrajudicial, tá bom? A defesa em juízo ou fora dele, de forma ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do governador do Estado. Então, olha a relação que vai ter a Procuradoria-Geral com a defesa de forma ativa ou passiva dos atos que o próprio chefe do Poder Executivo cometer. Então, há essa relação entre Procuradoria e governador do Estado. Compete também o exercício das funções de consultoria jurídica da administração direta no plano superior. Então, quando eu falo administração direta, estou envolvendo aqui os estados, os órgãos desse estado, não é? Inclusive no que respeita às decisões das questões interadministrativas, bem como emitir também pareceres, sejam eles normativos ou não normativos, para fixar a interpretação governamental de leis ou atos administrativos. 5. Defender em juízo ou fora dele o legislativo, ressalvado o disposto no artigo 121 e no parágrafo único do artigo 133 da Constituição Estadual, e também, além de defender o legislativo, o judiciário também responder a consultas quando de iniciativa destes, iniciativa de quem? Do legislativo e do judiciário, e desde que encaminhadas pela chefia dos referidos poderes. Tá? Então nós vamos ter ali o presidente
da Assembleia Legislativa, representando o Poder Legislativo. Nós vamos ter ali o presidente do Tribunal de Justiça no âmbito do Estado do Rio. Então, a chefia desses referidos poderes que vão encaminhar questões a serem respondidas, né? Ou seja, respondendo essas consultas encaminhadas pela chefia desses poderes. Elaborar minuta de informações a serem prestadas ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do governador e de outras autoridades que forem indicadas em norma regulamentar. Sugerir ao governador a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de quaisquer normas, minutar a correspondente petição, bem como as informações que devam ser prestadas pelo governador na forma da legislação federal específica. Então, o mais importante desse inciso 7 se refere à sugestão que será dada ao governador para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Propor ao governador o encaminhamento de representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face da própria Constituição do Estado. Então, nós temos aqui o ponto de referência, a própria Constituição. Propor ao governador a iniciativa de ações, arguições ou quaisquer outras medidas previstas na Constituição Federal. Defender os interesses do Estado e do governador junto aos contenciosos administrativos. Assessorar o governador cooperando na elaboração de leis. Então, nós temos aqui uma relação próxima ao chefe do Poder Executivo para defender interesses do governador, para propor ações, para assessorar o governador na elaboração legislativa, opinar sobre providência de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público e pela aplicação de leis vigentes. Que mais? Propor ao governador a edição de normas legais ou regulamentares de natureza geral. Propor ao governador, para os órgãos da administração direta ou indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio ou ainda aperfeiçoar as práticas administrativas naquele estado. Mais uma vez, propor ao governador medidas que julgar necessárias à uniformização de jurisprudência. Vocês puderam perceber que a palavra propor, opinar, assessorar é marca da Procuradoria? Nós vimos aqui em todas as medidas, por exemplo, sugerir, propor, defender, é uma ideia de apoio ao Estado. Elaborar minutas padronizadas de editais de licitação e atos de contratação, tais como contratos, convênios, ajustes e acordos, inclusive os de natureza trabalhista, e minutas de qualquer ato de contratação que disponham diversamente da padronização estabelecida por decisão do Procurador-Geral. Opinar, por determinação do governador, sobre as consultas que devam ser formuladas pelos órgãos da administração direta e indireta ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle financeiro e orçamentário. Que mais? Opinar previamente com referência ao cumprimento de decisões judiciais e ainda por determinação do governador nos pedidos de extensão dos julgados relacionados com a administração direta estadual. Olha, competência não tem outro jeito, pessoal. Principalmente quando vai ser cobrado em prova. As bancas, elas cobram literalidade, então nós temos que ficar sempre de olho nos verbos iniciais, tá? Examinar as manifestações e expedientes de natureza jurídica dos órgãos setoriais ou locais do sistema jurídico do Estado. Opinar sempre que solicitada nos processos administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles possa influir como condição do seu prosseguimento, desempenhar outras atribuições que lhes forem expressamente cometidas pelo governador. Então veja que não se esgota estas atribuições que estão aqui previstas, propor medidas, prestar ou solicitar apoio a qualquer entidade da administração pública direta
indireta ou fundacional em assuntos pertinentes à proteção e à defesa dos direitos humanos, dos direitos do consumidor e do meio ambiente. Promover o desenvolvimento da ciência jurídica e social em áreas de interesse do Rio de Janeiro, realizando atividades de pesquisa e promovendo cursos por intermédio da Escola Superior da Advocacia Pública do Estado ou com o auxílio de outras instituições. Exercer privativamente a chefia das assessorias jurídicas das secretarias de Estado. Exercer amplamente a sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira, mediante a celebração, na forma da lei, de contratos de gestão com a administração pública direta, indireta e fundacional. Aí eu sugiro que vocês leiam o artigo número 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, que traz ali os requisitos da formulação desses contratos de gestão, tá? Praticar atos próprios de gestão, administrar os fundos a ela vinculados, expedindo competentes demonstrativos, adquirir bens e contratar serviços, contabilizando tudo isso, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, propor ao Poder Executivo a criação e a extinção dos seus cargos e fixação e reajuste dos subsídios dos seus membros, tá? Propor ao Poder Executivo a criação e extinção dos cargos dos seus serviços auxiliares, fixando também vencimentos, reajustes. Compor os órgãos de administração e organizar os órgãos especializados, corregedoria, repartições administrativas, serviços auxiliares, dispor sobre os seus regimentos e regulamentos internos e exercer outras competências que vão decorrer dos princípios institucionais. Viram que foram 32 atribuições? Muitas. Então é importante que você faça a leitura aqui, uma leitura mais de uma vez, para poder ter uma ideia geral dessas atribuições, tá bom? Elaborar sistema próprio de registro de preços e aderir a registros de preços de outras entidades públicas de qualquer esfera federativa, desde que garantidas as mesmas condições de fornecimento ou prestação licitadas, tá bom? Bem, agora alguns parágrafos importantes. Ressalvado o disposto no inciso 5, então vamos lá o inciso 5, só para a gente voltar aqui. Inciso 5 fala sobre a questão de responder a consultas dos poderes legislativos e judiciário, não é? Aí nós temos assim, todas as consultas à Procuradoria só poderão ser formuladas pelo governador do Estado, por secretário de Estado ou pela chefia de entidades da administração indireta, que mantenham convênios ou contratos com a Procuradoria-Geral após manifestação conclusiva das respectivas assessorias jurídicas. Então, aqui complementa a possibilidade de responder consultas, além daquela questão dos poderes legislativo e judiciário, realizando consultas por meio das suas chefias, nós temos aqui outras consultas a serem formalizadas. Terão prioridade absoluta em sua tramitação os processos referentes a pedidos de informação e diligência formulados pela própria Procuradoria. Aqui nós temos, então, prioridade absoluta. Parágrafo 3º. Mediante convênios ou contratos, a critério do Procurador-Geral, poderá a Procuradoria prestar consultoria jurídica e encarregar-se de atos e providências judiciais do interesse dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, podendo também, por ato próprio do Procurador-Geral, ou por determinação do governador, em cada caso, prestar tais serviços a entidades também da administração indireta do Estado, então empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, ou fundações por ele criadas ou mantidas, assegurados em consequência o reembolso de eventuais despesas, acréscimos remuneratórios ou prêmios por produtividade aos procuradores que exerçam funções no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, tá bom? Os acréscimos remuneratórios ou prêmios de produtividade, de que trata o parágrafo 3º, que nós acabamos de falar aqui, corresponderão ao valor equivalente ao percentual de 1 a 5% do valor total da remuneração do procurador do Estado de terceira categoria. Sobre essas categorias nós vamos ver no próximo vídeo.
a ser fixado por ato exclusivo do Procurador-Geral do Estado, caso a caso. Então, vocês precisam gravar esse percentual desse acréscimo remuneratório. Variará entre 1% a 5%, tá bom? Os contratos a que se refere o inciso 25, vamos ao inciso 25, que fala sobre a celebração de contratos de gestão. Esses contratos, vejam, deverão ser regulamentados por ato do próprio Procurador-Geral do Estado. As decisões da Procuradoria, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, interna corpore, internamente, ressalvada a competência constitucional do governador, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, lembre-se, decisões da Procuradoria-Geral do Estado têm eficácia plena e executoriedade imediata interna corpore, dentro da própria Procuradoria. E para fecharmos, a Procuradoria-Geral é o órgão central do sistema jurídico do Estado do Rio, cabendo-lhe a supervisão e a coordenação dos órgãos locais e setoriais do sistema jurídico estadual, excluídos, olha, mais uma vez, os órgãos jurídicos das universidades estaduais, que falamos no início desse vídeo, para ficarmos atentos, lá no inciso 1 do artigo 2º, não é? Então, excluindo-se aqui os órgãos jurídicos das universidades estaduais. Eu sei que essa matéria é complexa, é chatinha, porque é competência, mas não tem como. A gente tem que fazer a leitura e buscar ali entender de fato o que acontece. Tá bom, pessoal? Desejo a todos, então, bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo, continuando o estudo da Lei Complementar número 15. Até mais!